Isso aí, meus amigos. Estamos começando aqui uma live, aquela live anunciada há uma semana, para a gente poder falar um pouquinho de inteligência artificial nos negócios. É uma alegria hoje a gente ter a presença do Gustavo, mas antes mesmo disso, queria trazer também que a gente está com a nossa live inaugural e o Gustavo aceitou esse convite pelo canal aqui Eduardo Maciel Sim, que é um canal específico que a gente trabalha uma ideia de estruturação da empresa, que a gente fez essa brincadeira, da estruturação da empresa da porta para dentro, vamos falar assim. Tudo que a gente quer falar de blindagem societária, organização da empresa, recuperação de impostos, mas também tem o lado da empresa da porta para fora. E essa é a brincadeira, né? De como captar, como adquirir, canais de aquisição. E aqui hoje a gente traz o Gustavo, que é um cara bem bacana, gentilmente aceitou o convite, que já tem essa experiência em marketing, tem utilizado, tem intensificado muito a sua posição como na proa da inteligência artificial e vai ter várias ferramentas aqui que vai dar umas pitadas para a gente. Eu também vou trazer muita informação de como a gente organiza todo o processo da empresa para dentro e você da empresa para fora, hoje focado em inteligência artificial para os negócios. Isso aí, Gustavo. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando aqui, nosso bate-papo. E, rapaz, esse é um assunto que eu gosto demais de falar. Venho do marketing desde 2018, utilizo inteligência artificial dentro do nosso negócio desde 2023. E hoje, para muitas pessoas, é o assunto da vez, né? Só que, gente, já é um assunto da vez de muito tempo, que eu tenho certeza que nesse bate-papo de hoje, muitos empresários vão sair mais que beneficiados da nossa troca aqui, que vai render demais. Uma maravilha. E é esse o objetivo, né, Gustavo? Antes mesmo, enquanto a gente tem alguns amigos aí que estão ingressando no canal, entrando, né, acessando YouTube, Instagram, eu acho que vale a pena a gente fazer a lembrança que você pontuou muito bem, que a inteligência artificial, ela está de momento, né, está em franca ascensão, mas já se fala há um bom tempo. Mas você diz que desde 2023, e é aquilo que a gente estava falando um pouco no bastidor, o mundo parece que ficou transformado mesmo daquele momento de pandemia para cá. Aí eu te falo um pouco desse cenário digital. Na minha profissão, sou advogado, né? E antigamente as empresas tinham que ir até o cartório para alterar um contrato social, tinha que assinar, reconhecer firma, já tinha algumas assinaturas digitais, mas não eram validadas e reconhecidas. Então, aí os cartórios, que são aqueles mais rigorosos, vamos falar assim, até o judiciário, ele passa e se curva, começa a aceitar um pouco mais esse mundo digital, as autenticações digitais, entender que esse cenário digital tinha que ser transformado. E a pandemia não tinha outro jeito, porque não dava mais para ser presencial, né? E cabe a lembrança que você traz, então, 2023, porque é mais ou menos que eu sinto que, para o nosso mundo aqui mais corporativo, jurídico, a gente começou a ter muita diferença mesmo. As coisas começaram a ser diferentes de lá para cá, por conta de toda essa aceitação. Antes eu ia para São Paulo ou para outras cidades, para o Rio de Janeiro, ia a cada 15 dias. São Paulo, eu tenho escritório lá, mas moro próximo a São Paulo, em São José dos Campos. E eu estava lá 3 vezes por semana. Hoje é uma vez por semana, a cada 10 dias, porque as reuniões digitais tomaram corpo, e entre outras coisas. E agora? E agora não. Eu acho que de um ano e meio para cá, a inteligência artificial muito forte, e é isso daí, né, Gustavo? Eu sinto que a gente veio passando
por uma evolução ao longo do tempo, desde a chegada mais massiva da internet, né? Então, nós viemos, né, de diversas etapas ali, diversas frentes, diversas evoluções, diversas tecnologias, diversos momentos, onde a pandemia ela foi um dos pilares ali que acabou intensificando a utilização, principalmente dentro dos negócios. Então, a internet ela começou com uma frente ali com disparos de e-mail na época do BlackBerry, né? Foi ali o... Foi, nossa, lembro, eu tive um. Você pegou essa época? Peguei. Eu não cheguei a pegar essa época ainda. Entrega idade, né? Entrega idade. Então era a época ali do BlackBerry, que era algo mais leve, a internet de escada. Então, conforme a Também tecnologia... vivenciei. Você pegou também. Conforme a tecnologia foi avançando, foi evoluindo, novas possibilidades foram sendo desenvolvidas de acordo com o avanço dela também. O marco que eu tenho, muito interessante, muito forte, que ficou muito forte mesmo na minha mente, foi quando começaram a rodar e a vender os filmes de forma online. Então eu lembro que a gente vinha de uma cultura onde, tradicionalmente, para você assistir um filme, um lançamento, você ia numa locadora de fita. Sim. Inclusive, por aqui tinha uma locadora muito grande aqui, né, nessa região bem famosa. Sim, sim. E aí você pegava o filme, levava para casa e tudo mais. E eu lembro que quando a Netflix começou, que até então não era um canal de streaming, né, era uma locadora de filmes digitais também, um dos grandes gargalos, uma das coisas que mais impactaram de forma indireta para quem não estava enxergando esse novo movimento, foi que qual é o sentido de eu alugar um filme onde para eu assistir ele eu preciso esperar horas para assistir? Lá atrás, a internet, para você carregar uma página, ela vinha em abas, abrindo aos pouquinhos, né? Sim. Porém, o pessoal entendendo a evolução, o avanço, eles foram enxergando possibilidades futuras, onde as empresas que se moveram, as empresas que aderiram a essa tecnologia muito diferente na época, no médio prazo, foram as que mais cresceram de forma exponencial. A pandemia chegou, isso intensificou. Hoje, dificilmente você encontra uma empresa que não está nas redes sociais, que não está na internet, sendo que antes da pandemia era muito comum as empresas... Sem contar, fazendo um adendo, né? O que eu vejo é que hoje já não é mais canal de aquisição, é Não. canal de manutenção mínima, né? Então, não existe alternativa. Hoje a exposição digital ela é absoluta. Para manutenção, para aquisição, se você conseguir tracionar, tiver uma boa estratégia. Mas, no mínimo, manter, porque senão você está fora. Não, hoje, o que você falou é muito interessante porque, vou falar o meu comportamento. Se você chegar em mim e me convidar para ir a algum lugar ou falar de algum estabelecimento, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no Instagram e procurar esse negócio. Por isso que quando a gente fala que hoje um negócio que não está no online, ele não existe, é porque a nossa mudança de comportamento mudou. E eu estou falando do Gustavo, que tem 32 anos de idade, que pegou essa migração. Quando a gente vem para a geração mais nova, eu acho que nem passa na cabeça deles a possibilidade de não buscar na internet. Então hoje, além de toda essa evolução, a gente vive numa época de transição onde nós temos 5 gerações extremamente distintas vivendo ao mesmo tempo, que já é nítido, né? O próprio TikTok, que há pouquíssimo tempo atrás era uma rede de dancinha, de brincadeira, e a gente vê advogados, empresas de BPO financeiro, negócios super sérios fazendo negócio através do TikTok, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa ter uma noção de para onde o negócio está indo, né? Qual é o caminho. Eu não falo nem a longo prazo, do médio prazo, porque o empresário que não se mover, que não se atualizar, que não procurar se aprimorar, ele não está estagnado, ele já ficou muito para trás. É aquela história, né? Quem está parado já ficou para trás, é porque a vida empresária você tem que estar em eterno movimento. Eu lembro que tempos atrás, agora, há 1 ano e meio, 2, eu tive uma lesão bem forte no olho, precisei operar de urgência. E eu ia num oftalmo, que um amigo meu, só que ele não fazia aquele tipo de operação. E naquele momento ele me indicou um outro, ele falou, ó, isso tem que ser um cara especialista. Corre lá, ele vai te atender e tal.
Só que era uma indicação, uma operação no olho, né? Eu falei, puxa, eu preciso de mais dados além de uma indicação. Falei, deixa eu dar uma olhada no perfil de rede social. E era um oftalmo novo, em torno de seus 40 anos, e ele estava lá e ele tinha colocado várias operações, gerou um pouco mais de tranquilidade. É isso que você está falando, não é só restaurante, é mais que isso, até serviços complexos. Parece que você precisa de uma dose de validação, né? Então, enfim, esse é o novo cenário, é o momento atual, a exposição digital é absoluta. Show de bola. E complementando isso, a gente está passando por uma outra transição, onde as redes sociais já estão se tornando redes de pesquisa. Então, quando você fala de manutenção, eu trago essa outra bola, né? Levanta essa outra bola que muitas pessoas ainda não perceberam, porque além da manutenção de você ter o seu posicionamento, conseguir comunicar aquilo que faz sentido para você, para gerar identificação e conexão com a sua audiência, muitas pessoas já estão utilizando as redes sociais como rede de pesquisa. Então, você vê atualizações recentes do Instagram, por exemplo, onde o algoritmo vem trabalhando de uma forma mais inteligente para entregar aquilo que você está buscando. Cara, é a forma mais clara de exemplificar para qualquer pessoa que as redes sociais estão se moldando para mudar até o formato de comportamento do usuário. Eles entendendo que o usuário estão buscando usar as redes sociais de uma forma diferente, tudo está mudando. É algoritmo, é a forma como eles entregam o seu conteúdo, formato de conteúdo. O formato de conteúdo está muito em voga, né? Sim. Porque antigamente era aquela pessoa exibindo alegria. Agora é o contrário. Ninguém está mais comprando aquela novela, está todo mundo comprando vida real. E, aliás, rede social virou a atual novela, né? Hoje todo mundo está seguindo alguém, com a diferença que você tem a opção. Você tem a opção quem você quer acompanhar. É a novela de negócios, é a novela de esporte, é a novela de entretenimento puro, por que não dar risada? Essa é a atual novela, né? E é mais ou menos isso que a gente estava falando. As coisas estão se adaptando, formando novas realidades, novas opiniões, e eu queria já dar início para a gente, com compromisso com o pessoal que está nos assistindo, até para a gente não estender além do que um dia à noite permite, né? Então, eu queria já trazer aqui a temática mesmo pura da inteligência artificial. E você sendo o nosso convidado, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente da realidade da inteligência artificial dentro do marketing, o como que ele se comporta para vendas, o como você trabalha dentro da realidade da tua empresa. Eu vou só fazer um adendo, puxar um pouquinho antes, porque eu vou falar o como que eu trabalho com ela dentro do meu escritório, e aqui eu vou falar pontos que nos qualificam um pouco nesse sentido, e vou deixar uma menção. Eu sou sócio da Maciel Fernandes Basso Advogados, MFBD Advogados. Aqui a gente trabalha o canal Eduardo Maciel, a mentoria Método Sim, mas na MFBD Advogados a gente já trabalha com a inteligência artificial já há um bom tempo, vou falar um pouco disso depois, mas a menção que eu queria fazer é o nosso atual CEO, o Dinovan, meu sócio. Ele é um cara super antenado. Já há um bom tempo, ele traz toda a metodologia. O escritório, ele é um escritório de proa, passou tempos atrás por um realinhamento estratégico, por uma consultoria dos maiores escritórios e ficaram surpreendidos o como a gente já está adaptado, inclusive da época de pandemia, já usando sistemas de ferramentas de coworking e tudo mais. Então, espero que daqui a pouquinho eu falo um pouco para vocês o como que a gente trabalha com tudo isso para a realidade das empresas que nós assistimos, damos consultorias e dentro da própria realidade do que eu trabalho na mentoria Sim. Mas agora devolvendo
para você a palavra e te dando a liberdade para você trazer um pouco mais essa realidade que eu estou super curioso também. Tenho certeza que vai ser proveitoso para a minha realidade também, Gustavo. Show de bola. Eu acho que antes de qualquer coisa é deixar claro o que é inteligência artificial. Né? Estamos em 2026 e muitas pessoas ainda não têm clareza do que é inteligência artificial. Gustavo, eu quero, desculpa te interromper, você até volta, tá? Eu tô vendo aqui só que a gente está fazendo a live pelo Instagram, pelo YouTube, só para deixar claro para os amigos que a gente está tendo posicionamento dos dois canais. Então, assim, eventualmente a gente está aqui com o outro lado, só para deixar claro essa percepção para quem está nos assistindo. Então, rebobina a fita, volta aí, deixe claro inteligência artificial e fique com a palavra, desculpa a interrupção, Gustavo. Vamos lá, então. Inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Eu vejo que, mesmo estando em 2026, as pessoas ainda não têm clareza do que é. Por quê? É tanta coisa que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê de experts, né, trazendo diversos conteúdos ali, que acaba mais confundindo do que ajudando, onde... para mim está muito claro que para muitas pessoas essa palavra ela já gera algo distante, sabe? Escuta a palavra, já assusta, já espelha ali. Então, para ficar bem claro, gente, o que é inteligência artificial? Não é chat GPT, não é cloud code. Tudo isso são ferramentas que utilizam a inteligência artificial dentro dela. Perfeito. Inteligência artificial nada mais é do que uma base de dados que cruza essas informações para te trazer uma informação específica. Então, tudo que analisa dados é uma inteligência artificial. Assim como a nossa inteligência. O que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa que tem diferentes conhecimentos, diferentes referências, onde quando você me faz uma pergunta, eu conecto esses pontos aqui no meu cérebro e te entrego uma resposta congruente com as referências que eu tenho. Então, como a internet hoje, as plataformas têm uma base gigantesca de dados, esse processamento de dados de forma inteligente se transformou na inteligência artificial de uma forma bem grosseira, né? Então, ChatGPT é uma plataforma que utiliza inteligência artificial, Cloud é uma plataforma que utiliza inteligência artificial, Gemini é uma plataforma que utiliza inteligência artificial, e hoje o empresário que não buscar o mínimo de conhecimento corre sérios riscos. Tá? E quando a gente fala de IA para empresas, o que é muito curioso é que para muitas pessoas, para muitos empresários, isso é algo longe do negócio deles. Porque a referência que eles consomem é o quê? É memes que a gente vê na internet, edição de vídeo, criação de imagem. Então a galera não faz ideia das possibilidades e das coisas que ela consegue criar, otimizar e agilizar dentro do negócio com essa super tecnologia que veio para revolucionar uma era, né? Exatamente. E é curioso que você trouxe exemplos de inteligências artificiais aí, né? O Gemini, ChatGPT, Claude. Mas para o mundo corporativo, o meu jurídico especificamente, a gente ainda tem inteligências específicas, absolutamente segregadas mesmo, né? Então, seja num chatbot, chatbot não, mas numa resposta de um lead, né? Uma pessoa interessada numa compra, e ele já vai conversando, hoje é automático. Outro dia eu estava vendo um caso que a pessoa estava falando, daí ele falou, quer testar? Um conhecido meu. Ele falou, vamos, liga para fulano, ou vamos falar com fulano. Aí foi falar com a pessoa, foi interagindo ali por mensagem, parecia um humano mesmo. Algo muito curioso. E, da mesma forma, no meu negócio, por exemplo, para elaboração de documentos, peças, seja estruturação, seja juntar informações, elaborar, lapidar essas informações, a coisa está muito mais evoluída do que muitos utilizam só para uma linha de pesquisa. E o grande ponto é que existem outras que não são exclusivamente essas as mais famosas, né? E cada caso demanda o seu olhar. É óbvio, cada um vai ter o seu tipo de negócio, a gente não quer aqui exaurir nem necessariamente recomendar
uma ou outra, mas dá exemplos de como no meu negócio eu estou utilizando e faz sentido, né? E da mesma forma eu te devolvo a palavra para que você ainda possa aprofundar um pouco mais dentro da sua linha de atuação. Show de bola. Uma coisa antes de trazer o que nós fazemos hoje lá dentro da empresa é o seguinte, eu sempre gosto de trazer uma analogia que eu vi uma vez na internet, se não me engano foi do Pedro Superti, que ele trouxe um cenário ali onde, você conhece o Aladim, Sim, e o gênio da lâmpada. sim. Imagina que o Aladim está lá na vila dele e ele precisa buscar água. E ele, naquela época, com a mentalidade que ele tinha, com as referências que ele tinha, ele demorava horas para chegar até no poço para pegar água e voltar. Sim. E um certo dia, ele andando, ele tropeçou numa lâmpada, que ele pegou aquela lâmpada, esfregou para limpar, saiu um gênio. E o gênio deu ele o direito de fazer um pedido. E dentro da realidade dele, da referência dele, como ele tinha como referência que o tapete é um lugar onde ele fica sentado para descansar, ele pediu um tapete para quê? Para poder buscar água sentado, sem precisar cansar. Ou seja, ele se deparou com um gênio que poderia realizar qualquer desejo dele, e dentro da referência dele, ele pediu um tapete para ele não precisar andar para buscar água. Mas o X da questão é, se o objetivo dele era buscar água, era ter água na casa dele, por que ao invés de pedir um tapete, ele não pediu uma torneira? Por que ao invés de pedir um tapete, ele não pediu um bebedouro? Sim. Por que ao invés de pedir um tapete, ele não pediu uma geladeira para... Por quê? Porque naquela época, de acordo com a referência que ele tinha, de acordo com o conhecimento que ele tinha, de acordo com a base, né, mental que ele tinha, o tapete era a coisa mais próxima dele ali. E por que essa história, para mim, faz muito sentido quando a gente fala de inteligência artificial? Muitas pessoas, quando começam ou quando se abrem para começar a utilizar a inteligência artificial, elas não sabem nem o que pedir. Por quê? Porque muitas das vezes a referência que elas entram dentro da IA para fazer a pergunta é aquela referência do Aladim lá no deserto. Perfeito. Elas não estão nem imaginando o que dá para pedir. Por quê? Porque naquela época ele nunca tinha visto uma torneira. Como que ele pediu uma torneira? Então hoje, quando empresários entram, que algumas das vezes acabam se decepcionando, e eu sento para conversar, eu vejo que eles estão pedindo um tapete. Então esse é um primeiro conceito onde, para você conseguir extrair o máximo potencial de uma inteligência artificial, seja ela qual for, ChatGPT, Gemini, Cloud, você precisa primeiro mudar o seu modelo mental. Por quê? Porque se você entrar se você conversar com um gênio, com a mentalidade antiga, você vai ficar limitado. E se você conversar com a inteligência artificial, que é uma base de dados, que tem referências de todo mundo, que pode te entregar o que você quiser, com uma mentalidade escassa lá de trás, você não vai conseguir avançar. Então, a primeira coisa é trabalhar a mentalidade para entender o que você pode pedir, porque dali para frente você vai começar a criar situações. Um exemplo nosso no escritório recentemente. Eu estava precisando de um comercial e aí eu peguei o Eric, que é o nosso designer. Eu falei, Ericão, vem para cá para você me ajudar com uma ação aqui. Dentro dos perfis ali dentro, ele era um influente, estava, era o mais próximo ali a conseguir fazer um atendimento. Só que o Eric, ele nunca nem editou um vídeo do Fica a Dica, porque dentro da agência, né, nós separamos ali por clientes, então ele não sabia nem quais eram os produtos que nós vendíamos no Fica a Dica, que é uma página de influência que nós temos em São José dos Campos, que hoje está com mais de 200 mil seguidores. O que eu fiz? Eu peguei as 10 últimas conversas que nós tivemos no CRM, onde nós convertemos em venda. E eu peguei a apresentação do Fica a Dica. Eu joguei dentro de uma inteligência artificial as 10 conversas, pedi para ela analisar qual era o comportamento padrão das pessoas que compraram, quais foram os padrões que o atendente fez, né, acabou executando ali dentro da conversa, para potencializar a oportunidade de venda, e criei, além de um script alinhado com essas 10 vendas, uma ferramenta de suporte para tirar dúvidas. Em resumo, o Eric nunca tinha vendido o Fica a Dica, o Eric não conhecia os produtos do Fica a Dica, e em 2 dias ele bateu o martelo em 4 vendas, utilizando todo o suporte ali de uma IA que a gente criou em questão de minutos. Sensacional, sensacional. Então,
um pouco do que eu estou entendendo é que você está falando que você tem como pegar, por exemplo, se você teve uma substituição de funcionário, de colaborador, você tendo o padrão dele anterior, entendendo qual a métrica dele que funcionou, performou, você consegue replicar isso para frente, sabendo, obviamente, fazer uma boa pergunta, um bom prompt, vamos falar assim, né? Então você consegue pegar esse padrão e replicar, dando continuidade e ainda buscando só o padrão que teve sucesso, padrão positivo dentro do teu negócio. Não, isso é sensacional, vou te falar a verdade. A esse ponto de eu buscar o padrão antigo, eu ainda não tinha refletido. Ei, você pode clonar os seus melhores colaboradores. Olha só. Se você pegar os seus melhores colaboradores, mapear os padrões de comportamento deles, criar um processo de forma estruturada, você clonou esse melhor colaborador, onde qualquer pessoa que seguir aquela base, aquela ferramenta que você construiu com inteligência artificial baseada no conhecimento desse melhor colaborador, ele vai performar tão bem quanto, se não melhor. Porque por mais que esse melhor colaborador de hoje tenha tido resultados exponenciais, extraordinários, maravilhosos, ele ainda está longe de bater com o conhecimento de uma inteligência artificial treinada e qualificada para desempenhar aquela função. Sensacional. Cara, é uma realidade que às vezes assusta de tão grandiosa que é. Já que a gente... Bom, a ideia era um pouquinho você falar, depois eu falar um pouquinho mais, né, da parte mais interna, mas eu vou ir complementando Show. um pouco aqui dentro da sua linha. Você está falando de colaborador. Já há um bom tempo, eu ano passado frequentei um congresso dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. E é um consenso lá que, infelizmente, o advogado júnior está acabando. Por quê? Porque o advogado júnior hoje vai ser a IA. Então você vai ter o estagiário e talvez, se houver manutenção do advogado júnior, ele vai ser o operador da IA, porque ele tem conhecimento técnico para operar. O ponto que eu quero chegar é que, assim, tudo leva a crer que agora não vai ser mais uma pirâmide, onde você vai ter vários colaboradores embaixo, afunilando para chefes, gerentes, um presidente. Na verdade, você vai ter uma série de gente lá embaixo, mas não tão embaixo da pirâmide. Por quê? Porque cada um deles, em vez de você ter tanta gente lá embaixo no operacional, não. Cada um vai ser chefe de uma IA. Cada um vai ter o seu colaborador imediato, é uma IA. Lá no nosso escritório, a gente tem assinatura para todo mundo, do ChatGPT e do Cloud, porque cada um tem a sua função, né? Eu não quero entrar tanto assim o que é cada um para cada qual, mas o Cloud ele tem uma elaboração, ele tem uma estrutura de elaboração muito mais formatada. Então, o grande ponto é que, voltando para a linha do colaborador, vai ser inevitável. Se você, dependendo da tua atividade, de repente você tem uma loja de veículos, onde você tem o vendedor ali físico, talvez não faça sentido ele ter a imediata dele, eu não sei o quanto que ele vai utilizar, mas aquele que vai estar com o pedido do CRM online, ele vai ter que ter, né? De repente até alguém que prepare o atendente físico para que a hora que chegar aquele cliente que já combinou no online, ele já saber quais são os pontos mais sensíveis, qual é a linha de estratégia que vai se utilizar para fechar essa venda, né? Show. Hoje, eu separo a inteligência artificial aplicada nos negócios em 4 pilares: aquisição, conversão, operação e gestão. E exemplos muito rápidos aqui de ferramentas que qualquer empresário consegue criar para operar a IA nesses 4 pontos. Aquisição.
Ele pode criar ferramentas para ajudar ele a atrair novos clientes, trabalhar o seu posicionamento, trabalhar o marketing. Conversão. Ele pode criar ferramentas de IA para ajudar a fazer mais vendas, a fazer uma estrutura de follow-up otimizada para potencializar os resultados. Operação, é o que você falou, você pode ter um time de IA abaixo de cada colaborador para ajudar ele nas tarefas repetitivas. E gestão é o que a gente mais usa, onde você pode criar ferramentas de IA para te ajudar a fazer análises, acompanhamentos, te ajudar nas tomadas de decisões, na parte estratégica. E esses são os 4 pilares que nós trabalhamos no nosso programa de implementação e mentoria acompanhada Sócio Sem Salário, que é um programa de implementação e mentoria acompanhada que a gente trabalha com empresários, né, onde ele chega ali em uma sessão de 3 horas, depois dele fazer depois dele passar pela ferramenta de diagnóstico. Nós já criamos os primeiros agentes para ele, onde ele sai dessa primeira sessão já com os agentes rodando e funcionando, e depois ele entra nessa mentoria de 6 meses para quê? Para trabalhar a mentalidade, para ele mudar o modelo mental dele, para ele poder criar e construir, às vezes, aquilo que não existe. Eu vejo que nós estamos num cenário onde muita coisa a gente não está nem conseguindo enxergar. E dentro do nosso negócio a gente trabalha nesses 4 pontos. No seu escritório, né, por se tratar de documentos, de atas, vocês já estão utilizando para alguma coisa específica também ou não? Sim. Deixa eu só aproveitar aqui, o Thiago acenou um pouquinho com a gente e a Nath está lá do Paraná nos acompanhando, né? Bacana. Só fazer uma menção aqui. O Anderson também prestigiando a nossa live. Que bacana, hein, Anderson? O Anderson logo vai ser nosso convidado também. A gente já tem conversado bastante, né? Bacana aí você prestigiando o nosso bate-papo, tá bom? Falando um pouco da realidade de escritório, claro, de documentação, é muito curioso, né? Vou até falar um pouquinho sobre documentação em si, mas tem um negócio que aconteceu por esses dias, que foi o regulamento da reforma tributária, IBS, CBS, aquele assunto complexo que muita gente fala que é chato, mas é necessário para todo mundo. E eu também não quero falar aqui da especificidade de IBS, CBS para o empresário. Quem quiser me siga um pouquinho no canal do Instagram, que eu falo bastante disso, um pouco de YouTube. Mas o que eu queria trazer é que saiu o regulamento do IBS e da CBS 30 de abril e vai mudar a estrutura tributária para o ano que vem. Se algum empresário que está nos vendo e nos verá depois, porque ficará gravado, não estiver atento, fique atento. Muita coisa vai mudar e haja precavidamente. A estruturação tributária vai mudar de forma complexa. Só que o que eu quero trazer aqui é que saiu o regramento do CBS é um, da IBS é outro. Eu peguei os dois, joguei no Cloud. Aí eu falei, Cloud, me traga os pontos mais sensíveis de alteração em relação ao que já temos e também de forma resumida e me traga tudo tabulado para que eu possa identificar num modo visual mais simples e depois eu vou te pedindo de forma mais detalhada o que for necessário. Eu até soltei uma publicação, uma brincadeira disso. Aí o Cláudio falou, infelizmente não vai ser possível porque minha base de dados é até agosto de 2025. Então, é claro, se eu pegar o regulamento, se eu pegar essas 2 normativas, jogar para ele e ele vai depurar, só que ele ainda não está treinado para isso. Não tem tanta gente naquele momento, logo quando saiu o regulamento, que tinha pedido isso. Então, ele não tinha ainda o histórico nesse sentido. Por que eu estou falando isso? Porque, num dado momento, eu também pedi uma determinada situação jurídica que eu precisava resolver, fiz um apontamento mais ou menos nesse sentido para o ChatGPT, para o Gemini e para o Manus. E o mais atualizado era o Gemini. O Gemini me dava dados mais atualizados, talvez pelo fato de ser Google, né? Então,
O que eu estou querendo falar, Google, agora não, o Microsoft, Google? Google, então tá, me fugiu um pouco a memória aqui. Mas, de toda forma, os dois né, são super atualizados. Então, o que eu quero trazer é que, mesmo na realidade dos negócios, eu falei só nomes extremamente conhecidos. Naquele momento, Gemini me atualizou muito bem, ChatGPT se perdeu totalmente. Teve demanda trabalhista que eu coloquei para os dois e o ChatGPT me levou a um lugar absurdo, com o mesmo prompt. Por quê? Porque aí no meu trabalho eu quero fazer disso uma otimização. Então eu vou conversando com as IAs, vou aprofundando cada vez mais o pedido, é isso que você falou, tem que saber pedir. Muitas vezes na pressa peço rápido e me arrependo, porque aí é o tempo de ler, ver que eu fiz errado e ter que voltar e saber pedir tudo detalhado e direito, né? Mas, na minha realidade, o que eu quero falar assim, para quem está trabalhando todo dia com uma normativa nova, com uma realidade nova, ele é uma fonte de referência, mas não confie totalmente. Ela pode se equivocar, ela pode se alienar, alucinar, né, como o pessoal fala, em dados momentos ela pode ir por caminhos inacessíveis, que talvez não seja bem aquilo que seja a realidade. Então não pegue uma resposta, não pegue uma determinada solução dada pelo chat GPT, pela inteligência artificial, e torne isso como absoluto e verdade e já entregue, por exemplo, para o seu cliente ou passe por uma aplicação imediata. O que eu quero dizer é que, assim, por exemplo, na realidade do meu escritório, ele me ajuda a fazer peças, sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir para ele a construção. Aqui, eu realizo estruturações de sociedades. Para essas estruturações de sociedades, eu já tenho um comando principal, por exemplo, de um acordo de sócios, onde está entrando um sócio investidor, investidor anjo, vai aportar capital. Eu já tenho essa estrutura pronta, mas para todo caso é um caso diferente. Então, no meu prompt, eu vou pedir para que ele adapte a essa realidade e ele vai trazer. Perfeito. Só que eu tenho que revisar. Isso é o conselho que eu dou para todo mundo. Revise, não passe para frente de forma automática, né? Sim, e tem um ponto interessante dentro disso que você está trazendo, é porque é comum a gente, pelo menos eu, receber essa pergunta, né? Gustavo, qual é a melhor IA? Perfeito. E aí fica, pô, é o ChatGPT, é o Gemini, é o Claude. Só que tem dois pontos que eu considero extremamente relevantes para a tomada de decisão de qual inteligência artificial é melhor. Por quê? Existem muitas variáveis, mas para mim as duas principais são base de dados e janela de contexto. Cada IA tem uma base de dados específicas, porque, lembrando, o que é inteligência artificial é tudo aquilo que toma decisão baseada em dados. Então, se você usa o ChatGPT, que tem uma base de dados um pouco menos atualizada, ela vai te trazer informações até o período que ela tem esses dados. Se você precisa fazer uma busca na internet, hoje o Gemini ela é a ferramenta que te entrega um resultado melhor porque ela usa a base do Google para pesquisa. E se você vai trabalhar com código ou com assuntos um pouco mais complexos, o Claude ele te entrega um resultado melhor porque ele lida melhor com muita informação. Mas por quê? Os dois pontos, base de dados e janela de contexto. Base de dados é aquilo que a inteligência artificial tem de informação dentro da inteligência dela. E o que é janela de contexto? É a quantidade de texto que aquela inteligência artificial suporta. Então, hoje, uma das inteligências artificiais que tem a maior janela de contexto é o Claude. E por que muitas pessoas estão preferindo o Claude e considerando o Claude a melhor IA do momento? Porque hoje o Claude é a IA que tem a maior janela de contexto. Então, você vai conversar durante muito tempo com o Claude e ele vai estar lembrando do que você falou lá do começo, porque ele tem uma janela de contexto, que seria uma memória muito grande. Então, como ele tem uma memória muito grande, por mais que você converse muito, ele ainda lembra o que você falou lá no começo.
O GPT, ele já não tem uma janela de contexto tão grande. Então, se eu estou numa conversa extensa com ele, imagina que a memória dele esgotou, e aí, conforme eu vou avançando, ele vai apagando o que vai ficando para trás. Entendi. Então, o que eu falei lá no começo, ele já não lembra mais, e às vezes eu preciso repetir. Isso quer dizer que o Claude é melhor que o GPT? De forma alguma. Isso quer dizer que o Claude tem uma janela de contexto maior, ou seja, tem uma memória maior. Mas quando a gente vai olhar para processamento de dados, o GPT ainda é melhor que o Claude. Então, é só para desmistificar essa história que a gente vê diversas vezes na internet, e hoje todo mundo é especialista em inteligência artificial. Todo mundo é expert, todo mundo é especialista, todo mundo sabe, e é um negócio que chega a ser cansativo e que eu acho que mais atrapalha do que ajuda, porque todo dia você entra e fala: cancela a assinatura do GPT, porque o Gemini melhor. Cancela o Gemini. Cancela. É o tempo todo, cancela, 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 porque essa é melhor, essa é melhor, essa é melhor. E vai mais confundindo e fazendo com que o empresário tenha cada vez menos interesse. Porque imagina um empresário que já tem uma rotina corrida, cheio de coisas que a própria empresa demanda, ter que ficar se preocupando em atualizar e mudar de inteligência artificial toda hora. Ou seja, não existe isso. Tanto que, para quem está começando, eu ainda indico de olhos fechados o ChatGPT. Para quem está começando, ele ainda funciona e muito, e muito. Onde você vai sentir essa diferença? Quando você, por exemplo, é um programador. Cara, você é um programador, você trabalha disso, você vive disso, essa diferença é impactante. Mas se você é um empresário e está utilizando a inteligência artificial para te ajudar no dia a dia, eu acho que talvez vale mais a pena você procurar se adaptar a esse modelo do que ficar buscando essas atualizações que mais confunde do que ajuda, né? Então, no seu caso, faz muito sentido você usar mais de uma, porque você usa em diferentes frentes, assim como nós também utilizamos em diversas frentes. Mas para você, empresário que está começando, começa com uma, usa uma, assina uma, busque aprender a explorar de forma inteligente essa uma. Você vai ter uma primeira experiência, você vai ter uma primeira referência e aí você vai dando os próximos passos. Então, é começar devagar. Porque eu já vejo gente que quer começar assinando 3, 4 e no final das contas acaba não usando nenhuma, né? Tô vendo aqui a Nath falando que nunca utilizou o Cloud. Nath, vale muito a pena. É o que o Gustavo está falando, tá? Depende do que você vai utilizar. Agora, o que eu posso te dizer é que para o mundo jurídico e de documentação empresarial, vale muito a pena, porque eu não senti a mesma facilidade de jogar as demandas e ele já trazer tudo pronto e conciso. Ele gerava, os outros geravam um documento que eu tinha que fazer a revisão. Por exemplo, coisa básica para todo empresário, um contrato de cláusula de não competição e sigilo. São situações diferentes, mas ele não pode competir, não pode espalhar muito do meu produto. Aqui ele vai falar, não pode espalhar do meu produto, nem o jeitão de fazer. Ele tem um jeitão parecido de construção, enquanto algumas inteligências artificiais antes do cloud, ela montava o contrato, mas ela, de certa forma, repetia um pouco os dizeres, porque ele jogava lá o que ele tinha de padrão daquela cláusula. Aí o outro jogava o que tinha de padrão naquela cláusula. E você ia ver, era a mesma coisa. Dava para ser conciso e soltar de uma forma menos repetitiva. O Cloud, ele te dá isso. Agora, o que eu gosto muito do Cloud, e fazia muito também com Manus, é pedir para criticar o balanço de uma empresa. E isso é lindo, e aqui já quero também trazer um pouco da porta para dentro aqui, falar para o pessoal que se organiza, né, para a gestão de empresa. Não tem coisa melhor do que você pegar o DRE, um balanço, jogar para essas... E daí Manus me entregava muito bem. Hoje Cloud me entrega tão bem quanto, ou até um pouco melhor. Mas eu indicaria essas duas para trabalhar com dados. Você joga, então, o DRE e algum documento contábil e fala, olha, daqui, aonde eu preciso reduzir despesa? Aonde eu tenho que aumentar faturamento?
Me fale de acordo ao padrão utilizado de mercado. Eu já tive, por exemplo, olha, você está pagando um aluguel 10% acima do mercado. Aqui você tem potencial de redução. Já vale a pena investir nos seus empregados, por exemplo, com comissionamento, os seus colaboradores, com comissionamento diversificado, que um determinado concorrente teu ou padrão de concorrente teu está se utilizando. Isso pode alavancar suas vendas. Só que aqui eu quero deixar um alerta para todo mundo, né? A primeira vez que eu fui utilizar, eu joguei o DRE e falei, maravilha, vou pedir, vamos ver o que dá. E veio tudo errado. Por quê? Não foi o que eu tinha pedido, mas as rubricas que estavam anotadas no DRE. Então, por exemplo, eu tinha salário e adiantamento de salário. Ele não entendia que aquilo, os dois eram salários, porque talvez eu tenha pedido errado ou porque a rubrica não fazia muito sentido. Porque, além disso, também as bonificações, elas correm, mas de certa forma, elas entram numa linha de salário. Então, você vai ter que readequar. Tudo em informática é cadastro, né? E vamos falar assim, tecnologia informática é cadastro. O que mais dá trabalho é cadastro. Então, a partir do momento que você faz um cadastro, parametriza de forma correta, ela vai te dar todas essas respostas, e inclusive conciliação bancária. Eu acho isso demais, você pegar um DRE e trazer para uma conciliação bancária e falar, olha, o que... Analise, compare os dois e me fale o que está faltando, que tem em um e não tem em outro. Aí você pega os gargalos, aquela conciliação bancária que antigamente não existia ou era feita a um e a um, agora está muito simples. Você coloca e espera ele rodar 5, 10, 15 minutos, talvez, porque é uma informação de alto volume, mas ela te entrega e você vai ter da onde ter seu ponto crítico. Só para fechar um pouquinho, e eu acho que a grande questão aqui, trabalhando nessa linha financeira já, é, primeiro, a parametrização correta da base de dados, você tem que ver que as rubricas estão atendendo, joga, ele vai te dar um senso crítico e, obviamente, você vai ter que não fazer um pente fino, porque você tem que partir da premissa que você já constituiu as rubricas, mas você vai ter que revisar para ver se, de fato, aquelas rubricas inicialmente colocadas fazem sentido, né? Então, essa que é a grande questão. Feito isso, você vai fazer uma primeira revisão, depois disso ela vai adotar um padrão, e dali a coisa fica mais fácil, porque mês a mês ela já está treinada, o padrão já está adotado. Isso ajuda muito na minha realidade enquanto empresário, e eu que trabalho com tributação. Por exemplo, eu quero saber qual é a tributação mais favorável entre lucro real, lucro presumido, simples nacional, dada a minha atividade, tenho tantos colaboradores, faturamento, e tá, ela vai gerar essa simulação. Vai dar trabalho de você treinar, de você fazer o prompt. É claro que vai. Você vai ter que revisar? Claro que vai. Mas você pode ter já uma degustação e levar para o seu especialista, para ele, em vez dele elaborar, ele vai criticar. Isso acontece comigo todo dia. Todo dia eu tenho um cliente. Outro dia eu estava com um cliente que ia montar uma rede de franquias e ele ia ter um sócio investidor e ele ia ser sócio minoritário. Chegou com o acordo de sócios pronto, 30 folhas. Doutor, você pode só criticar? Mas também não é assim tão simples. Uma crítica de algo de 30 folhas demanda uma análise, mas certamente uma análise menos, vamos falar assim, vai me dar menos tempo do que se eu elaborasse. Porém, uma análise mais criteriosa, porque eu não elaborei. Então, eu posso ser induzido pelo movimento ali, pela construção que ele fez. Então, o que eu quero dizer aqui para todo mundo, e dando uma volta, indo um pouquinho para outro assunto, mas a gente volta, é que não é que a IA vai substituir o trabalho,
é que ela vai economizar, mas o senso crítico vai continuar existindo, e esse senso crítico de uma forma ainda mais lapidada. Você vai precisar se utilizar de estratégias, porque a análise de contrato nada mais é do que prever estratégias de entrada, possíveis problemas, saída e solução dos problemas. É isso. Mas muito alinhado com tudo que você está trazendo, uma das coisas que mais mudou a minha percepção referente à inteligência artificial aplicada a negócios foi usar a IA de forma passiva, que está muito alinhado com isso que você trouxe. A gente tende a pensar em utilizar a inteligência artificial sempre de forma ativa, nós fazendo as perguntas para ela. Mas quando eu entendi e virei essa chave, que usando a inteligência artificial de forma passiva, eu conseguia ter um resultado muito melhor, foi aí onde eu tive um grande avanço e uma grande evolução. O seu exemplo de jogar um documento e pedir para ela criticar está muito alinhado a isso, porque muitas das vezes o resultado que a gente não tem está diretamente relacionado à pergunta que nós não soubemos fazer para ela. Sim. E quando você entra para a IA e, por exemplo, você manda um documento para ela e antes de pedir para ela analisar, porque é aquilo que você falou, às vezes ela não sabe o que é uma coisa, o que é outra coisa. Mas se quando você mandar o documento, antes de você pedir para ela analisar, você colocar lá, ó, me faça 5 perguntas para você ter total clareza sobre todas as informações desse relatório para gerar o melhor diagnóstico possível. E responder essas 5 perguntas, aí você matou. O ponto é que muitas das vezes a gente não dá nem a oportunidade dela entender de fato o que está acontecendo. E sempre que eu levo algo que eu preciso de uma análise ou até alguma ideia, antes de começar, eu uso ela de forma passiva. Então, olha, eu estou com essa ideia, e eu quero que você me faça 10 perguntas que você precisa para entender esse contexto com mais profundidade para conseguir me ajudar. Isso mudou completamente a forma e os resultados que eu vim obtendo ao longo do tempo, sem contar que para análise, principalmente de documento e planilha, cara, a gente potencializou de uma forma absurda as análises de relatórios, pedindo para ela nos questionar também sobre isso, porque muitas das vezes ela nem entendeu com clareza o que está ali dentro. E só o fato de você dar margem para ela tirar a dúvida dela, porque ela também tem dúvida. Não, é sensacional isso que você está falando. Eu, ser franco, ainda também não tinha pensado nesse sentido, mas o Cláudio ele já te pergunta, né? Ele já é uma inteligência que faz essa leitura. Às vezes eu elaboro um prompt, solto e ele vem e fala, ó, mas me responda 3 perguntas antes de eu te entregar tal coisa. Então, achei muito interessante essa tua linha, não tinha pensado por esse modo, mas aí qual a inteligência propriamente que você se utiliza dessa? Seria daí o ChatGPT e outros do tipo? Por incrível que pareça, hoje, maio de 2026, a inteligência artificial que tem um processamento de dados mais inteligente é o ChatGPT. Entendi. Só que porque as pessoas vão para o cloud, volto, por causa da janela de contexto, por causa da memória. Só que estudos que foram feitos, saiu recentemente, há 2 semanas atrás, Certo. comprovam que o ChatGPT ainda tem um desempenho melhor. Só que aí que está o macete. Como que você potencializa o uso do ChatGPT? Criando os agentes GPT. Você usa agentes GPT hoje? Eu tenho uns 2 ou 3 agentes de GPT, ou chat GPT. Ou agentes GPTs, né? Próprio, sim. Porque quando você usa os agentes GPT, você filtra de forma absurda a base de dados. Sim. Então, se eu abro uma conversa no chat GPT e faço uma pergunta para ele de forma genérica, não de forma genérica, mas naquela janela genérica, ele vai pegar toda a base de dados que ele tem na memória dele e vai me dar a resposta baseado em toda aquela base de dados que ele tem. Quando eu crio um agente GPT, que é uma ferramenta dentro do ChatGPT com uma inteligência específica, e eu nicho qual é a habilidade, qual é a especialidade e qual é as informações que faz sentido para ele, eu faço a IA parar de olhar para o mundo inteiro e coloco ela para olhar em tudo que é relacionado à caneta. Sim. Então, por exemplo, às vezes, se eu pego uma planilha
jogo dentro do ChatGPT e peço para ela fazer uma análise, ela vai me dar um resultado, ela vai me dar uma resposta que ainda é boa, mas não é a melhor. Agora, por exemplo, se eu crio uma ferramenta de IA dentro do ChatGPT, através dos agentes GPTs, onde dentro da inteligência desse agente eu coloco lá que ele é um especialista em análise de dados, de clínicas de estética, quanto mais eu for especificando, menor vai ficando essa base de dados, onde mais assertivo ele vai ser. Porque se eu jogo se eu jogo de uma forma genérica, ele vai pegar toda a referência. Se eu vou nichando por especialidade, por nicho, por estado, por cidade, porque se eu for fazer uma análise baseado na referência das clínicas de estéticas do Brasil, eu vou ter um resultado totalmente diferente do que se eu analisar só o estado de São Paulo. Sim, sem dúvida. Que eu vou ter totalmente diferente se eu analisar só da cidade de São José dos Campos, que eu vou ter diferente se eu analisar só de um bairro específico de São José dos Campos. Então, quanto mais específico é essa base de inteligência, mais preciso é a minha resposta e aí é onde eu consigo explorar o máximo potencial delas. E pouquíssimas pessoas usam isso, hein? Gustavo, eu ainda estava pensando aqui, eu sei que faz um pouco parte da tua mentoria e você trouxe para a gente aqui algumas formas de abordar, né, de como, de repente, desenvolver aquele lead que já chegou. Tem como você nos dar um pouquinho, para quem está nos vendo aqui, uma degustação, para quem está pensando em propriamente venda, como é que essa pessoa poderia agir pensando na inteligência artificial para fazer uma captação, para realmente ir em busca desse novo lead, seja presencial, online, dá alguma ideia para a gente nesse sentido? Tá. Quando a gente fala de captação com inteligência artificial, a gente precisa separar inteligência artificial de automação. Muitas pessoas confundem ferramentas de IA com ferramentas de automação. Hoje, já existem algumas IAs, ferramentas de IA, que têm automação embutida dentro da inteligência, mas vamos para as mais simples aqui, senão a gente vai aprofundar demais essa conversa. Ou seja, partindo do princípio que a gente está falando de inteligência artificial e não de automação, como que você usa para aquisição? Tá? Então, você pode usar para te ajudar nas estratégias de captação mesmo. Mas, qual que é o ponto? Não é você abrir uma IA e pedir para ela te ajudar a criar conteúdo. Não é você abrir uma IA e pedir para ela te ajudar a desenhar uma estratégia. É você abrir uma IA, passar as informações do seu negócio, passar para ela o que fez você começar o seu negócio, passar para ela como é a sua entrega, para ela entender qual é o seu diferencial, passar para ela qual é o seu tom de voz, como você comunica, para ela criar a sua personalidade, para depois você pedir. Eu vejo que a pessoa entra e já pede, mas a gente fez uma imersão recentemente, que foi o negócio inteligente, onde nós passamos por 3 pilares, Sim. que foi o posicionamento, que foi a identidade e que foi a comunicação. Então, nós construímos 3 documentos base para depois desses 3 documentos a pessoa pedir o que ela queria. Então, como você usa IA para atrair mais clientes? Primeira coisa, educa ela sobre o seu negócio, sobre o que você acredita, sobre o que você entrega, para ela ter profundidade sobre aquilo que você faz, sobre o seu público-alvo, Certo. e depois você desenha a estratégia. Aquisição. Esse lead chegou. Como que você converte ele? Aí é uma outra conversa, porque nós estamos falando de conversão. Sim. Então, quais são as dores, as dúvidas, as objeções, os desejos? E uma coisa muito interessante que eu sempre recomendo para todo mundo fazer é, a galera tende a perguntar para a IA quais são as dores que o meu cliente sente, quais são as dúvidas que o meu cliente tem. Mas e se você perguntar para ele, para a IA, quais são as dores ocultas do meu cliente? O que o meu cliente deseja, mas ele não tem coragem ou ele não sabe que ele precisa disso. O que o meu cliente pensa... Aí é elevar o nível de consciência. Cara, aí você vai chegar num nível onde nem o seu cliente tem essa profundidade. Por quê? Perfeito. Toda venda, todo produto é o meio. Todo produto é um meio, nenhum produto é um fim.
Por que eu compro essa caneta? Eu não compro essa caneta porque eu quero uma caneta. Eu compro essa caneta porque eu preciso escrever. Para manifestar seu pensamento. Alguma coisa. Por que eu compro esse celular? Eu não compro esse celular porque eu quero celular. Eu compro celular por quê? Porque eu preciso ligar, eu preciso usar as redes sociais, eu preciso fazer vídeo. E muitas pessoas não têm clareza do que motiva o cliente a consumir o produto dela. Sim. E muitas das vezes nem o próprio cliente tem clareza do que está fazendo ele querer buscar aquele produto. Quando você usa a inteligência artificial para te ajudar a mapear essas dores, dúvidas e desejos ocultos da sua audiência, você mapeia e cria conteúdo abordando isso, é onde o cliente olha e fala, caraca, ele entende, ele sabe, ele está descrevendo exatamente o que eu estou sentindo, que nem eu estava sabendo explicar o que era. E se ele entende que você entende da dor, ele acredita que você entende da solução. Cara, pouquíssimas pessoas ouvi falando sobre isso, e muito menos executando e aprofundando dentro da inteligência artificial para acolher esse tipo de informação. Legal, Gustavo. Eu acho que só essa dica já pagou o ingresso de quem está assistindo aí. no tom da brincadeira, né? A live é gratuita, mas já valeu, sem dúvida nenhuma, a vinda. Rapaz, só que eu queria trazer ainda, nesse teu contexto, me veio uma reflexão aqui, que é o seguinte. Tem muita gente, vamos falar para aquele empresário mais velho, aquela pessoa já com mais de 20, 25 anos de mercado, que é o meu caso, alguns 30, 40 anos, e ele a vida inteira, ele vendeu daquele jeito, tinha aquele público, era o público cativo dele. A realidade é que esses caras estão passando dificuldades. Se eles não se adaptarem, todo empresário vai passar dificuldade. Por quê? O teu cliente mudou. O teu cliente já não é mais aquele de 10 anos atrás. Hoje, ele quer coisas novas, porque o mundo mudou. O mundo está mais digital. O mundo está mais revolucionado pela inteligência artificial. Os desejos que se tinha antes da pandemia, e a gente está falando 5, 7 anos atrás, já não são mais os desejos de hoje. Hoje é diferente, né? Hoje, antigamente, uma viagem internacional não era de fácil acesso. Antigamente, as pessoas não se posicionavam na internet como se posicionam hoje. Porque talvez hoje o desejo de uma pessoa que comprava um produto teu era fazer aquilo para comprar um carro, ou de repente hoje o desejo da pessoa é ser reconhecida na internet. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer é que é super importante medir esse padrão e não confiar no padrão antigo, porque aquela pessoa, especialmente os mais velhos, que tem todo um padrão já de venda, eu sei como vende, porque tá tudo certo, eu fiz assim a vida toda, mas não vai validar o que você fez no passado, não vai validar o seu futuro, porque as coisas são diferentes, as estratégias são diferentes, as ferramentas são diferentes, os desejos do seu cliente também podem ser diferentes. Vale a pena sempre essa atenção para prosseguir na jornada empresarial. Show de bola. E eu não vejo a inteligência artificial como uma tecnologia. Hoje eu vejo a inteligência artificial como uma mudança de era. Também concordo. Quando a gente pega na história, quando o homem aprendeu a manusear o fogo, né? No começo, todos achavam estranhos. Depois, poucos aprenderam a manusear. Depois, ele se tornou indispensável. E, por último, quem ficou para trás pagou o preço. E isso nós vivemos isso. Quando descobriu o fogo, que aí foi ali os povos que conseguiram sobreviver, avançar, enfim. Na agricultura, a mesma coisa. Quando nós passamos pela Revolução Industrial, a mesma coisa. Quando nós passamos ali pela descoberta da lâmpada, né, que foi um grande marco ali que separou, que quebrou, onde quebraram muitas empresas, mas ao mesmo tempo outras cresceram de forma exponencial. A chegada da internet também foi um grande marco.
E a inteligência artificial, para mim, ela é o novo fogo. Então, assim como esses grandes marcos tiveram um impacto gigantesco na história, para mim a IA ela tem um impacto ainda maior. Porque, além dessa mudança de mentalidade, que é o que a gente está conversando, o cara que trabalha com venda que não quer mudar, cara, ele está correndo sérios riscos. Mas, além dessa mudança de mentalidade com a chegada dessa nova tecnologia, nós ainda temos algo que ainda é mais impactante, que é a curva de evolução. Por quê? A própria IA treina e otimiza a IA. Então, não depende do humano para ela evoluir. Nós estamos vivendo uma era onde a própria tecnologia está otimizando a tecnologia. Então, a curva dobrou. O que a gente demoraria para fazer, dependendo de nós, né, para crescer, com esse tanto de tecnologia, com esse tanto de processamento, com esse tanto de investimento, a curva mudou de uma forma absurda. Então, às vezes, o empresário demorou, sei lá, 5, 10 anos para sentir o impacto da internet. Cara, o da IA ele vai sentir em muito menos tempo, se ele não se mover. Sem dúvida nenhuma. Aqui eu quero só fazer referência à Rose, que sempre acompanha o canal. Obrigado pela presença, tá, Rose? Ela sempre interage bastante ali no nosso debate da realidade tributária, contadora. O Gui Rocha também, obrigado aí pela manifestação. Valeu. E aqui, na verdade, não só eu e o Gustavo estamos trazendo uma realidade para o empresário, falar um pouco de IA. É óbvio que aqui eu não sou expert em nenhuma dessas IAs, mas a gente já saiu à proa há bom tempo atrás o escritório, como eu te disse, na pandemia. Você já usa bastante coisa, rapaz, você está muito na frente. A gente já faz isso, boa aplicação, sem dúvida nenhuma, para os nossos negócios. E é isso, o empresário ele vai ter que se adaptar. O advogado, como eu disse, já chega o cliente já chega com o contrato pronto. Ou, no mínimo, meus clientes ficam me mandando algumas coisas de IA, se não de rede social. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Fala, tá, então agora vem cá que eu vou consolidar tudo isso para você. Mas aí a gente tem o agente de viagens, a gente tem tantas outras profissões, né, que estão, de uma certa forma, ficando impactadas com a inteligência artificial, como também a do marketing, também acho que foi muito revolucionária. Então, se esses profissionais não se adaptarem, aí a gente tem um sério risco. Mas um cuidado. Isso não quer dizer que qualquer pessoa vai conseguir, por exemplo, criar um documento para se proteger. Porque eu estou vendo também, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, porque já tem pessoas lá vendendo prompts para você criar contratos. Perfeito. Prompts para você... Gente, não abra mão de ter um profissional especialista revisando seu documento. Perfeito. A IA não vai substituir um advogado, a IA não vai substituir um médico. E você contratar uma pessoa através de um contrato feito por IA, ou você pegar um contrato de IA para usar no seu negócio, é um risco gigantesco, porque, volta a falar, ela está usando uma base de conhecimento estrondosa. Então, a importância de você ter, no mínimo, uma assessoria de um profissional para te ajudar nisso é essencial, porque eu já vi pessoas que foram se aventurar, tiveram problemas e no final o documento não valia de nada por causa de um termo que a IA não considerou. Não, sem dúvida nenhuma. Essa é a minha realidade, né? Eu trabalho com, vamos lá, com a documentação societária da empresa, eu vivo tudo isso, não cometo esse pecado, né? Elaborem seus documentos, mas leve para o advogado. Consulte o seu advogado, porque você está correndo um sério risco, sem dúvida nenhuma. E aqui, também caminhando um pouco para finalizar, né, uma parte aí da empresa para dentro e também puxando a sardinha para o meu lado aqui, o que eu quero trazer é o seguinte: hoje a tecnologia, a IA, ela permite que toda reunião você faça atas, pautas. Então, assim, gente, não perde o foco. Vai fazer reunião, especialmente quem trabalha com a modalidade online, tem várias, inclusive o Gemini faz a transcrição. Só que
ela vai fazer a transcrição, você vai ter que revisar, porque muitas vezes ela deixa de constar coisa importante ou consta uma informação que às vezes é uma palavrinha que ela muda, já muda o contexto. Então não deixe de revisar, mas também não abra mão dessa possibilidade, dessa oportunidade de documentar suas operações, de documentar suas relações. Duas pessoas estão conversando. Hoje a gente tem o Cloud, né? Então, assim, eu sei que o Cloud é algo caro, que é como se fosse um gravadorzinho. Vamos falar que ele é um gravadorzinho, que você pode deixar dentro né, do bolso da camisa e ele vai ler, ele vai captar tudo que está sendo conversado, você coloca no teu computador e a IA já gera a ata. Então, assim, não deixe de fazer isso, porque, especialmente para quem tem as relações, tem contratos mais significativos, porque eu e o Gustavo, vamos falar, nós estamos estabelecendo uma sociedade a partir de agora. A gente tomou um café na padaria, um almoço, tivemos várias conversas, delimitamos a atuação de cada um. Só que daí, quando eu chego no trabalho e eu não coloco isso em ata, nós abrimos a sociedade, era caro pedir para um advogado fazer esse contrato social. Nós contratamos aquele padrão do contador. Daí o contador abriu o contrato social. A gente não documentou em ata aquela nossa conversa, onde teve nossas delimitações. Um dia lá na frente, a gente pode querer romper essa sociedade porque eu não quero mais trabalhar. O negócio era local, eu quero morar em outra cidade, ou por N fatores, ou simplesmente eu faleci, o Gustavo não quer trabalhar com os meus herdeiros e a gente não sabe a política de saída disso. Então, assim, não abra mão dessa tecnologia para você fazer atas constantes. Vai falar com o empregado, um colaborador, não deixe de fazer um procedimento operacional padrão. Pede para a IA falar como é que tem que ser a regra de conduta da tua empresa para que ele possa obedecer e critique, leva isso para as pessoas, fala para elas criticarem, fala, a gente entende que isso é bacana, vamos por esse caminho ou outro, mas dá para elas a referência. Você tem a IA para produzir isso, tem as relações trabalhistas, por exemplo, cumprir normas da NR1, que é a questão do burnout, que é a questão empresarial de... Hoje em dia, né, tá tão em voga, fala-se tanto da questão de não ter um excesso psicológico, e a NR1 fala que tem que ter um mapeamento disso. Você pode, pela IA, elaborar questionários para que essas pessoas possam responder, compreender a realidade psíquica dessas pessoas, cumprir parcialmente a NR1. Por quê? Você vai precisar documentar em atas tudo isso. Você vai precisar pegar essas informações que foram coletadas dos colaboradores, constituir atas, registrar atas, muitas vezes constituir CIPAs, constituir um designado CIPA, e aí eu falo para você que é empresário e tem 20 empregados. A partir do momento que você tem 20 empregados, você tem que ter um designado CIPA, acima de 50 você tem que constituir CIPA, senão você pode ter problemas seríssimos trabalhistas do Ministério do Trabalho ou de reclamação trabalhista. E você vai abrir mão de uma tecnologia dessa? Não pode abrir mão de uma tecnologia dessa. Mas, como o Gustavo falou, não se faz sozinho. Aí você leva para o profissional, o advogado, que ele vai constituir a devida ata, ele vai gastar menos tempo do que se ele fizesse tudo, sem dúvida nenhuma, e talvez os honorários dele também sejam mais econômicos, vamos falar, em relação ao que era no passado. Mas não deixe de documentar, não deixe de contar com uma consultoria especializada. Aqui eu estou falando da jurídica, mas a gente pode falar assim, de cada profissão, né? Eu vejo que a IA ela veio para facilitar. Se você, por algum motivo, está travando
utilizando a IA, você está usando da forma errada, começa por aí. Porque não é para complicar, não é para dificultar, é para facilitar. E não é facilitar somente a forma como você usa, é para facilitar a forma como você usa, a forma como você opera, a forma como você atrai clientes, a forma como você converte clientes, a forma como seu time produz, a forma como você faz gestão da sua empresa. Se você hoje está complicando demais, você está indo pelo caminho mais difícil. Porque a própria IA, ela pode te ajudar a criar as próprias soluções. Né? Cara, eu estou com dúvida, eu não sei para onde eu vou, não sei para que caminho eu vou. Pergunta para a IA. Sem e eu dúvida. vejo que é algo pouco explorado também, porque o que eu tenho aprendido com a inteligência artificial de forma intencional é surreal. Antes, o que eu precisava pagar cursos, treinamentos, investimentos, eu pego um livro, anexo esse livro dentro de um agente GPT, por exemplo, onde ali dentro ele tem toda a base daquele livro e faço pergunta para o livro. Ou seja, hoje você pode criar mentores de inteligência artificial para te ajudar em todas as áreas da sua empresa. Mentores, conselheiros. Gente, a possibilidade de utilizar a IA de forma inteligente para crescer o seu negócio, expandir de forma exponencial é surreal. O ponto é mudança de mentalidade. É o cognitivo que às vezes trava a gente de enxergar as possibilidades para fazer a gente dar o próximo passo. Por quê? Estamos operando no modelo mental antigo. Sem dúvida nenhuma. Gustavo, isso é muito interessante que você está falando, porque você falou que é mentor, né, de alguns empresários. Da mesma forma, eu tenho a minha mentoria que é focada no empresário desenvolver um olhar dele para recuperação tributária, para redução, revisão de tributos e também para sua estruturação societária, para que ele não tenha problemas, para que ele possa estar à vanguarda de todas essas operações. E eu te digo, tem empresários que estão conosco que já revisaram muitos tributos, já tiveram muitas economias só no olhar de muitas vezes entender que o Simples Nacional não é vantajoso, ele tem que ir para o lucro presumido, ou simplesmente uma clínica médica olhar e ver que ela teve no lucro presumido numa base de 32%, podia ir a 8% e a gente recuperar 5 anos para trás, isso é bem significativo, né? Mas assim, o que eu quero trazer nesse olhar, eu sei que eu acabei fazendo um pouquinho da propaganda aqui também, mas assim, é olhar que a IA ela vai te entregar muita informação. E como você está falando, se você souber perguntar, ela vai te entregar a informação que você quer, do jeitão que você quer. Mas vamos lá, aí você tem todo um trabalho de saber perguntar, montar a estrutura dessa pergunta e depois o trabalho de ler, de parar, de olhar. Então, o que eu vejo aqui é que existe um meio termo. Eu digo para mim, talvez eu chegando aí nos 50, eu já estou cansadão disso aí, né? Então, assim, tem hora que eu não quero ler, não quero aprofundar. Tem hora que eu quero encurtar caminhos. Quando você quer encurtar caminhos, você busca a mentoria, porque ele vai te levar do ponto A ao ponto B de forma rápida, célere, e a tua dúvida pontual ele vai responder de bate-pronto. Você tem a oportunidade de encontrar respostas de outra forma? É claro que tem. Antigamente você tinha que ficar olhando em 100 sites do Google. Hoje você tem respostas guiadas por referências que a IA te dá. Mas mesmo assim, às vezes, parece cansado, chato, né? Então, a alternativa são as mentorias. Não quer ter o custo de economizar, pegar esse atalho da mentoria? A IA vai te entregar muita coisa. A vantagem que eu vejo é a base de dados. Quando você conversa com uma IA, ela está acessando uma base de dados gigantesca, onde não necessariamente ela está olhando de forma direta para o seu negócio. Dentro de uma mentoria, quando você tem um acesso direto ao mentor, ele está olhando para o seu negócio. E esse mentor, ele tem uma metodologia para fazer você sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, para mim são coisas extremamente distintas. Legal, porque você. Na IA nós temos conhecimento.
Na mentoria, vou falar por mim, Sim. eu compro a prática, eu compro as ferramentas. A experiência. A experiência, a visão. Volta para o nosso contexto anterior. Aham. Na mentoria, eu compro o modelo mental do mentor. Perfeito. Porque se ele estiver enxergando algo que eu não estou enxergando, isso a IA não me entrega. Perfeito, perfeito. Eu quero aqui também fazer registro aqui da presença da Thalita, que traz elogio, Riscala também aqui parabenizando. Gente, já avançamos 20 minutos além do que era o propósito inicial, né? Então, acompanhe o canal, eu também quero deixar um registro final. Acompanhe o canal, tem realidade, tem atualização de reforma tributária especialmente, opções do empresário poder fazer então a sua otimização tributária, recuperação tributária, ou como o empresário pode organizar a sua empresa, muitas vezes inclusive com investidores ou simplesmente pegar os seus colaboradores referência e darem pertencimento à empresa, trazer como colaborador, né, com um capital social mínimo, mas ele pode ter métricas, distribuição de lucros, enfim, outras tantas possibilidades que a gente fala todo dia lá no canal Eduardo Maciel Sim, tá? Acompanhe agora a gente também com o YouTube iniciando, mas vamos cada vez mais ampliar essa base. Gustavo, palavras finais para a gente. Cara, a IA não é uma tecnologia. A IA é uma mudança de era. O empresário que não se adaptar, ele vai correr sérios riscos e num prazo muito curto, porque a IA vem otimizando e aprimorando a própria IA e essa curva de evolução ela está dobrando a cada dia. Para você que quer mais informações sobre inteligência artificial aplicada a negócios, meu Instagram, @GustavoOCarvalho. Lá eu trago conteúdos diários, compartilho um pouco do nosso dia a dia, da nossa rotina da agência, lá nos stories, tá? E eu tenho um presente para você que está aqui acompanhando a gente. Eu deixei uma automação pronta para você ir lá em qualquer conteúdo do meu perfil, Instagram, GustavoOCarvalho, e escrever a palavra dependência. Tá? Quando você escrever a palavra dependência, você vai receber no seu direct um link para você acessar uma ferramenta que eu desenvolvi através da ajuda da inteligência artificial, Perfeito. que é o raio-x de índice de dependência. É uma ferramenta que em 2 minutos você vai responder algumas perguntas e ela vai trazer para você quais são as áreas do seu negócio que está te tomando mais tempo, quais são as áreas do negócio que mais depende de você. E junto com essa análise, junto com esse mapa, esse gráfico que ele vai te entregar, ele vai te trazer também um plano de ação para você entender como que você consegue potencializar ou resolver isso com o auxílio da inteligência artificial. Vou deixar ativo por um tempo para você que está aqui. Qualquer publicação do meu Instagram, Gustavo Carvalho, a palavra dependência, 2 minutinhos, você vai sair com esse relatório e esse diagnóstico completo. Perfeito, Gustavo. E era esse mix que eu queria fazer nesse momento, sair do puro juridiquês, mas trazer a realidade, porque eu quero falar sempre para o empresário, eu quero trazer ideias para ele melhorar o negócio, e é isso que a gente fez aqui. A gente deu um open mind, né? Então ele conseguiu abrir um pouco a cabeça, um olhar para a realidade empresarial dele, e é esse o foco. Diga lá, Gustavo. E agradecer o convite, a honra de ser o primeiro convidado, estar participando desse quadro, desse projeto incrível, que eu tenho certeza que vai impactar milhares de empresários. Parabéns pela atitude, parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz de ter recebido a honra de estar aqui. E, cara, muito, muito, muito sucesso para você. Um cara esforçado, um cara que está crescendo bastante, um cara que está investindo tempo e energia no digital, que a gente sabe que é desgastante. Sem dúvida. Eu conheço o seu propósito e não tenho dúvidas que milhares de empresários vão ser beneficiados com essa pequena, grande ação que vai impactar milhares de empresas. Legal, maravilha. Então, obrigado pela presença. Foi um enorme prazer tê-lo aqui. E nos siga, que logo mais temos outros momentos como esse que tivemos hoje por aqui.